Tem uma pergunta aqui bem interessante, não é? Dentre muitas perguntas aqui que são bastante interessantes, não sei se a gente vai conseguir dar conta de todas, mas tem uma aqui que diz o seguinte: você falou muito sobre a questão do eu, mas aí é um contraponto. Um desprezo total em relação ao eu, manifestado em um sentimento de repugnância a si mesmo, seria a saída para se fugir da idolatria? Não. Porque Cristo veio restaurar o eu. Lembra, Deus no Antigo Testamento é quem? O grande eu sou. E o que Cristo veio fazer é me trazer de volta o peso do eu, sem autoajuda, sem autoestima, que são duas coisas da idolatria contemporânea, certo? São dois frutos claros desse processo de idolatria do eu na nossa sociedade. Ah, essa pessoa está assim porque ela não tem o quê? Autoestima, não é? A gente tem que ser muito cuidadoso, até com o uso dessas terminologias. Então, a forma de eu me ver diante de Deus é a forma de que eu sou um miserável pecador desprezível, eu sou esse que nasceu totalmente depravado, mas recuperado pela graça de Cristo. E é assim que eu tenho que me olhar. Quando o apóstolo Paulo vai tratar desses relacionamentos, na igreja, na carta aos Romanos, ele diz assim: ninguém pense de si além do que convém. E o oposto é verdadeiro. Ninguém pense de si aquém do que convém. Pela minha depravação pessoal, nunca subiria nesse púlpito para pregar, nem abriria essa palavra para falar para ninguém. O que eu não posso fazer quando eu abro essa palavra, leio e exponho? Eu não posso dizer que eu tenho que me submeter a toda essa verdade da mesma maneira com aqueles que estão ouvindo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Conheci uma pessoa que tinha profundas dificuldades em se aceitar porque era pecadora. Eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui nessa igreja. As pessoas aqui são melhores do que eu tenho vergonha, eu venho para cá, eu choro nesse culto. As pessoas olham para mim e eu falo, até que chegou um dia, eu olhei para essa pessoa e falei assim: sabe qual é o seu problema? Orgulho. Seu problema é orgulho. Você não entendeu a graça de Cristo. Você não entendeu o que a graça de Cristo faz com você. Quando nós entendemos o que a graça de Cristo faz conosco, nós conseguimos entender esse ponto da nossa depravação absoluta de um lado e a glória na qual estamos sendo transformados de fé em fé na obra de Cristo. É o equilíbrio que nós temos. Muito bom. Tem aqui uma pergunta do pastor Macena. Ele pergunta o seguinte: aluno, vai cortar a nota. Tem que cortar a nota. Como o senhor avalia os modelos teológicos e paradigmas de espiritualidade que supervalorizam a religião ética? Em que sentido uma religião ética pode redundar ou ser fruto da idolatria, né? Legalismo é idolatria, não tenho a menor dúvida. Todo tipo de legalismo é uma manifestação de idolatria. O que nós precisamos aprender, e eu acredito que é isso que você queira falar ao dizer, né, a supervalorização da ética. Então, qualquer religião, seja ela não cristã, seja ela dentro do cristianismo, que se torna legalista, ela costuma a dar um valor muito grande para o eu e para a capacidade do eu fazer. Então, elas são terríveis, elas são destrutivas mesmo, dominadoras em muitos sentidos. Agora, por outro lado, o que a graça nos ensina? A graça nos ensina a amar a lei de Deus. Então, a grande aspiração do crente é dizer como o salmista no Salmo 119, Senhor, quanto eu amo a tua lei. Não é? Lembrar que, eu gosto de usar essa ilustração do Salmo 19, né? O salmista
fala a lei do Senhor é perfeita, alegra a alma, e a lei é o quê? Mais puro do que o mel, não é? É quando eu aprendo a desejar a pureza da lei e a doçura da lei, em contraste com uma idolatria do eu que me faz ou que me traz autojustiça. Não, porque eu sou bom, porque eu faço, porque eu sou assim. Aí quando o eu vem sempre primeiro, você já detecta que tem um probleminha aí. Essa pergunta tem a ver com a relação que você estabeleceu entre pecado e idolatria, não é? Considerando que a origem da idolatria surge quando o pecado entrou no mundo, é correto dizer então que pecar é idolatrar? Eu diria que, talvez eu não diga que a idolatria, eu não sei como é que funciona o aspecto de concomitância, porque na verdade o pecado é a idolatria. O pecado é o homem colocar-se acima de Deus. O ato do pecado foi desobediência, mas o que precede o ato da desobediência é a idolatria per si. Porque em alguma medida, quando se peca, você pressupõe que está questionando a soberania de Deus. Sim. Ninguém pecaria se não tivesse questionando isso. Você questiona a palavra de Deus. É aquilo que eu disse. Porque eu me acho melhor do que Deus, eu peco. Se eu não me achasse melhor do que Deus, eu não pecava. Eu confiaria em tudo que ele diz, pronto, seria tranquilo, né? Mas nós seres humanos, nos achamos, eu, Mauro, me acho melhor do que Deus. Quando eu me acho melhor do que Deus, eu tomo a minha decisão contra a palavra de Deus. Esse é o problema. Essa pergunta agora tem um pouquinho a ver com uma ligação, uma relação mais com a apologética. Não é? Qual a relação que você veria do pressuposicionalismo, não é? Da crítica que o Vantil faz, etc., a coisa do coração, etc., com o tema da idolatria? Rapaz, essa é uma pergunta para Jonas Madureira. Passa. Passa. Vou demorar muito e me enrolar para responder. Jonas Pode. Depois responde. Quando um louvor é idólatra, ao invés de celebrar o amor de Deus derramado sobre o pecador, ele enaltece o pecador, que foi amado como um fim em si mesmo. Está correto o meu pensamento? A pessoa pergunta. Diga de novo. Quando o louvor é idólatra, ou seja, ao invés de celebrar o amor de Deus derramado sobre o pecador, passa a enaltecer o pecador, não é? Que foi amado como um fim em si mesmo, eu posso dizer que eu estou sendo idólatra? Com certeza. E não só isso, eu vejo muito do culto contemporâneo da igreja evangélica hoje como um culto idólatra. Centrado em homens, centrado em agradar homens, centrado na individualidade do homem, não celebra nem a Deus e nem a comunidade. Então, hoje o nosso culto ele sofre de várias perversões, né? Até pela vontade que a gente tem de ser espontâneo no culto, né? Aí a gente quer fazer tudo de maneira não ordenada. Você tem que dar liberdade para o Espírito, Jonas. O Espírito tem que falar. E aí, quando você dá liberdade para o Espírito, muitas vezes, e realmente dá, mas não é o Espírito de Deus, é outro Espírito, né? E aí você vê coisas absurdas acontecerem, né? Em função de uma teologia falsa. Toda teologia falsa, ela gera uma idolatria. Toda teologia verdadeira leva à adoração. Agora, deixa eu fazer um esclarecimento. Eu posso conhecer toda a verdade da teologia, olha o jogo das palavras, e bater na minha mulher. Porque eu já conheci muitos casos. Rapaz, nunca vi um cara que conhecia mais teologia do que esse, mas gostava de bater na mulher dele, sabe, toda semana. Essa teologia não faz diferença. Ela era uma teologia que continha a verdade dentro dela, mas não era uma teologia verdadeira. A teologia verdadeira, o exemplo melhor para mim é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é o melhor exemplo, a melhor ilustração, vamos dizer assim. Qual a carta mais teológica que eu tenho
de todas as cartas do apóstolo Paulo? Vocês vão responder Romanos, tá? Qual é, gente? Romanos, certo? Então nós concordamos com isso. Paulo escreveu a carta aos Romanos para quê? Para pedir uma oferta. Paulo escreveu a carta aos Romanos para levantar uma oferta. Irmãos, é o seguinte, vamos dar um pingo nos is aqui. Eu quero ir para a Espanha. Eu vou dar uma passadinha aí, visitar os irmãos, compartilhar o dom de Cristo, o Evangelho, diz isso lá no capítulo 1. Então, vocês levantam a oferta para quando eu passar aí. Paulo escreveu com essa intenção. Ainda assim, é a carta mais teológica. E aí, o que o apóstolo Paulo faz? Primeiro, ele explica toda a teologia verdadeira e a verdade da teologia. E toda teologia é prática. Ele fala de coisas práticas. Quando ele fala da ira de Deus, isso é prático. Quando ele fala da obra de Cristo, isso é prático. Quando ele fala da obra do Espírito, isso é prático. Quando o apóstolo Paulo termina 11 capítulos de teologia que devia nos encher o coração, o apóstolo Paulo explode em quê? Doxologia. Teologia verdadeira desemboca em doxologia. Profundidade do conhecimento, tanto da sabedoria e assim por diante. E aí depois o apóstolo Paulo, aí a gente tem essa mania de dizer, aí o apóstolo Paulo fala da parte prática. Não é parte prática. Tudo anterior era prático. Adoração é prático. Salvação é prático. Habitação do Espírito é prático. Predestinação é prático. Tem coisa mais prática do que a predestinação, irmão? Não tem. Não tem coisa mais prática do que a doutrina da predestinação. Não é só um jogo de ideias. Isso afeta direta e profundamente a minha vida toda. A maneira como eu vivo tem a ver com a minha teologia. Então, a última parte de Romanos, assim como as outras epístolas paulinas, eu não chamo de parte prática. Eu chamo de relacional. Ou seja, o apóstolo Paulo sempre parte para mostrar como se constrói relacionamentos a partir dessa teologia, porque aplicá-la a mim é uma coisa, aplicar nos relacionamentos é muito mais difícil. Então o apóstolo Paulo começa a dizer, como é que eu sou relacional na teologia dentro da igreja, no uso dos dons, com as autoridades, com o irmão pobre, com o irmão fraco, com o irmão que se escandaliza, tudo relacional. Bom, a gente vai para a última pergunta. Essa pergunta aqui é uma pergunta de esclarecimento. O Rafael, ele pergunta o seguinte, em Mateus 22:30, diz que seremos semelhantes aos anjos do céu que não se casam. Como entender o que Jesus falou, levando em consideração quando você afirmou a questão dos gêneros que vão permanecer na vida após a morte, ou no inferno, no céu? O que Jesus disse é que a gente não casa. Só isso. Eu só vou ser como anjo do céu porque eu no quesito não casar, porque eu entendo então agora que anjo não se casa. Certo? Mas o texto não diz que eu vou deixar de ser homem, nem diz que eu vou deixar de ser mulher. Quem é mulher, quem é homem. Então, a comparação ela é limitada aos termos da comparação. Certo? Só isso, mais nada. Não significa que eu vou virar anjo. Depois eu posso contar uma piadinha sobre anjo, mas aí é outra história. Você acredita que nessas duas passagens, tanto em Romanos 1 como em Gênesis 1, existe uma relação não só de casualidade, mas de intencionalidade? Foi intencional essa reflexão de Paulo em relação a Gênesis? Como você vê? Uma avaliação plena, exegética das duas passagens em paralelo, mas o meu coração exegeta da experiência de leitura das passagens, etc., me indica, me aponta que essa seria, sim, uma realidade, não só que Paulo faz a partir de Gênesis, mas que Paulo faz a partir da observação daquilo que aconteceu depois de Gênesis, quando o homem passa a adorar essas coisas. Eu não posso esquecer de uma passagem intermediária, que é Gênesis 6. Deus dá aos
aos homens os animais por alimento. Aparentemente, até Gênesis 9, vivíamos de maneira vegetariana, não é? E Deus coloca no animal, parece que o instinto, o texto lá diz, pavor e medo terão de vós os animais, como uma forma de preservação do animal. Mas é óbvio que no jardim o homem tinha esse domínio porque ele guardava e cultivava. Meu exemplo sempre é esse: os elefantes não podiam pisar nos tomates, e o homem era responsável por isso. E a partir daquele tempo, o homem não só passou por um momento de grande privação, porque agora a terra torna-se maldita, produz cardos e abrolhos, elementos que, a meu ver, não eram maus e malignos na criação, agora assumem, por causa da maldição, um papel negativo, né? Eu acho que no Éden, eu não sei se você já parou para estudar ou ver algum estudo sobre vírus. Vírus é a coisa mais maligna que existe na face da Terra. É impressionante o que um vírus é. É a essência, é a sementinha do mal mesmo. É impressionante, não é? E eu não sei se eles existiam necessariamente, mas eles não tinham esse papel lá. E eles passam a ter. Aí o homem, ele deixa de exercer domínio. Salmo 8, acho que é a passagem entre uma coisa e outra. O homem diz, ele fala da grandeza de Deus, ele diz, Senhor, quando eu olho os céus dos céus e a grandeza, que é o homem que dele te lembres? Do filho do homem que o visites. Uma passagem que é messiânica. E aí depois ele diz assim, entretanto, deste ao homem domínio sobre os peixes do mar. Fala sobre o domínio, que está lá em Gênesis capítulo 1. Deus deu o domínio. Só que o homem do Salmo 8... antes de Cristo, ele olha para aquela situação e ele vai perguntar assim, mas eu não consigo mandar nem no gato lá em casa, né? Que domínio é esse? Nem o cachorro me obedece. E judeu não tinha cachorro, né? Nem o cachorro me obedece. Então, Paulo percebe essa teologia. Eu acredito que Paulo era um teólogo bíblico, um conhecedor profundo, talvez soubesse de cor o Antigo Testamento, não é? E ele usava todo esse conhecimento em função dessas coisas. Então, acredito que essa ideia seja um link muito provável, vamos dizer assim. Agora, se você quiser saber mesmo se isso é fato, pede para o Greg Beale escrever um livro que ele é capaz de falar, achar todas as conexões. Né? Muito bom, mas que é impressionante, pelo menos causa essa curiosidade. Curiosidade, com incrível. certeza. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado pela mensagem de hoje. Eu queria deixar duas frases que eu acho que foram as mais, de tantas que você disse hoje aqui. A idolatria não está no ídolo, mas no idólatra. Não carregamos nossos ídolos com as mãos, mas com o coração. É isso, gente. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Firmes e fortes. Amém. Amém.